Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? A gente mais um dia aqui para a gente continuar a nossa jornada da consciência, né, pessoal? O qual a gente está aqui nessa realidade e graças a Deus, tá pessoal? Com todas as dificuldades que a gente conta, a gente está prosseguindo, né? A nossa caminhada. Ontem eu fiquei até assim, um pouco emocionado, né? Porque eu vi que teve aí um inscrito meu, tá, pessoal? Ele, ele falou, como é que se diz? Parecendo que ele gostou, né, do vídeo. Aí disse assim, não desista, né? Não desista, não desista. Então, isso quer dizer, pessoal, que essa pessoa viu o meu vídeo, tá, pessoal? E algo fez bem a ela. Então, essas pessoas são meus irmãos espiritual. Ela se conectou, então ela estava mandando uma mensagem, não desista, tal. É isso, pessoal. Por isso que a gente precisa da ajuda de Deus, tá? Para a gente não desistir nessa caminhada, nessa jornada da consciência, tá, pessoal? Então, graças a Deus, tá? O meu vídeo tá ajudando aí pessoas, tá? E essa pessoa se manifestou aí, escreveu aí no meu canal aí, tá? Escreveu aí, deixou aí a mensagem dela. Obrigado, tá? Por ela tá assistindo, obrigado por ela participar, escrever, tá? O que ela tá sentindo, as coisas que ela percebeu no meu vídeo, tá? Obrigado você, tá? E vamos continuar junto, tá? É, eu ajudando vocês, vocês me ajudando também, tá? Então, um irmão, um ajudando o outro para a gente continuar nessa jornada, né, pessoal, da consciência. Porque não é fácil. Então, você é uma consciência que está aqui na jornada. Vocês são meus irmãos espiritual. Alguns sabem, outros não sabem, tá, pessoal? Mas inconsciente mesmo inconsciente, você sente algo na hora que vê meu vídeo. Então, meu vídeo alimenta a sua alma, ajuda você nessa jornada aqui. É por isso, tá, pessoal, que eu agora minha vida me dedicando a isso aqui, tá? E agora que eu consertei meu violão, tô voltando, tá? A cantar algumas músicas, gravar algumas músicas para vocês assistirem aí, porque, né? A música é uma vibração, é uma frequência, né? E, e meu violão, ele tá gravado em 432 Hz. Eu sei que é uma frequência que traz equilíbrio, né? Traz uma alegria, então eu tô passando essas coisas para você, tá? Para ajudar esses irmãos espiritual na caminhada e até levantar, tá? Aqueles que estão fracos, aqueles que estão caídos, levantar ele, a fé dele, para ele prosseguir a jornada dele, porque vai vir muito trabalho aí pela frente, tá, pessoal? Muito trabalho espiritual. Então precisa de pessoas com fé, que estejam orando, pessoas que estejam ajudando, compartilhando, pessoas que têm. Então, todo o meu talento, a minha coisa, eu estou usando aqui, tá? O conhecimento que eu tenho percebido, a espiritualidade tem aberto a minha consciência para trazer para vocês, para ajudar vocês, tá? E eu fico muito feliz, tá? Que essa pessoa mandando não desistir, porque ela acredita que eu estou fazendo algo que é importante, tá, pessoal? Pelo menos para a vida dela, né? Ela sentiu isso que é importante, tá? Por isso, pessoal, veja a nossa responsabilidade como, como aumenta, tá? Já pensou, pessoal? Eu desisti. Essas pessoas elas estavam esperando o meu vídeo, esperando a vez que eu cante uma música com uma frequência boa. Vocês se afinizam com a minha energia, pessoal, porque vocês é meu
irmão espiritual. Vocês vieram da mesma mônada espiritual. Agora, só que isso não está na consciência agora do seu avatar agora, tá? Mas espiritualmente vocês sabem disso, tá? O seu próprio espírito, sua própria alma, ela se afiniza com a minha frequência, porque a gente veio de lá, tá? A gente veio de lá, então a gente tem a mesma frequência, então vocês gostam de ver essa frequência, essa é a maneira. Teve uma pessoa mesmo que escreveu assim: Nossa, é isso que eu estava procurando ouvir. Entendi, então ela estava procurando essa frequência, essa energia que eu passo aqui. Porque aqui é por isso que eu estou falando, aqui é uma doação de energia, pessoal, né? Tudo que palavras, música, eu canto aqui, toco a música, liga tudo, é uma frequência, energia que eu estou transmitindo para você. Mesmo com essa voz rouca de pato, de pato rouco, tá, pessoal? Mas eu vou tomar um chá aqui para melhorar, tá, pessoal? É assim mesmo, tá? A gente vai melhorando conforme as coisas vai, né, pessoal? Aí já tem o chá mastuz, tá? Um chá com mastuz aqui. É muito bom ter tomado esse mastuz, pessoal. Nossa, parecendo que tem regulado o meu intestino, né? Eu tenho dormido assim maravilhosamente bem, tá? Nossa, antigamente, né, os antigos, né, tomava, era mastuz com leite, né? Não é a banda, não. Tem uma banda que chama esse nome aí, né? Mastruz com leite. As pessoas tomavam mastruz com leite antigo, mas parece que agora não é uma coisa que. Veio até o médico falar que isso faz mal. Eu digo, como assim faz mal, pessoal? Os antigos tudo tomava aí, era tão bom aí. Então tem alguns médicos, tá? Que a gente não pode confiar em todos os médicos aí, tá, pessoal? Porque você sabe, né? A classe toda da saúde, tá? Veio daquele sistema do cara do bigodinho, né? Você sabe, né? Todos, tá, pessoal? Então, agora está trabalhando para a força do mal, tá, pessoal? Por isso que alguns aí estão trabalhando para a força do mal, tá? É preciso, né, essa medicina, essa saúde mudar aí o pensamento, tá? Por isso que tem muitas pessoas sofrendo, tá, pessoal? Então, mas isso aí, tá? Coisas, tá? Que o controle, tá? O Matrix tem um controle disso aí. E por isso que ele quer colocar o intento dele, tá? É isso, tá? Você vê que a medicina deveria fazer melhorar muitas pessoas, muita vida de pessoas. Você vê que ainda não melhorou, tá, pessoal? Porque está trabalhando, principalmente se a pessoa for pobre, tá? Essa vida para eles, tá? Muitos têm uma visão aí errada daquele, ó, do bigodinho, sabe? Sabe aquele que queria exterminar muita gente aí? Porque com o pensamento de quê? Fazer uma raça pura. Você acha que esse pensamento foi embora, pessoal? Ele está camuflado, tá? Vão querer botar isso aí, esse intento na, na mente de muitos aí, tá, pessoal? E quem fala sobre essas coisas aí pode, ó, a cabeça dançar, tá? Não é fácil. Você viu que um aí, né, que era aquele, né, que ele falava aí sobre as coisas, que ele estava em um grupo aí secreto, né? Vocês sabem aí. Ele saiu de lá, começou a falar as coisas aí, tá? Você viu o que aconteceu com ele, né?
Tira logo ele tira ele logo dessa realidade aqui. Então, mandou logo ele para o mundo espiritual. Mas isso acontece, tá, pessoal? Ó, a luz está querendo ir embora, tá? Mas isso acontece, tá, pessoal? Porque tem pessoas, tá, que estão iludidas ainda, mas ela é um dimensional igual a gente, ela é um ser espiritual igual a gente. Mas às vezes ela está em um grupo envolvido onde é contrário o que realmente é o propósito daquele espiritual. Depois, quando ela acorda e ela aí se revolta, quer falar algo, os que estão aí, ó, a tesoura, frá, é isso que acontece, tá, pessoal? Então, até a gente tem irmão que está do outro lado, trabalhando para a força contrária à força do bem. Entende? A gente tem lá. E eles estão dormindo, ainda estão iludidos. E o pior de tudo que a força do mal está usando o talento, essa pessoa está usando o talento, a força dessa pessoa para essa pessoa estar enganada, para, como é que se diz? Trabalhar contra aqueles que estão querendo fazer o bem, trazer o bem. Entende, pessoal? Existe isso, tá? E a gente tem que estar atento a essa situação. Graças a Deus, tá, pessoal? É isso que a gente vai dar de introdução e agradecer aí aqueles que comentaram aí no meu vídeo, tá, pessoal? Obrigado aí. É isso, vamos continuar a nossa jornada, né? A gente tem que ter o nosso propósito, o nosso sentido de vida aqui. A gente, né, quando entra no nosso propósito, a gente acha o sentido de vida. É o nosso tema, né, pessoal, que a gente tá falando aí. A gente já vai para a 7ª parte, tá, pessoal? 7ª parte, nossa, essa novela rendeu que no entanto é uma minissérie, tá, pessoal? Mas é isso, eu tô trazendo cada detalhe, né, aos poucos, tá? Assim é bom, eu gravo aqui 60 minutos, tá? Para que vocês não se cansem muito, então, e todo dia você tenha, né, ali uma frequência, um entendimento que eu venho trazendo no meus vídeos, tá, pessoal? Que é o tema que a gente está falando o quê? O que é ter o sentido da vida? E por que temos que entender esse sentido da vida? Entende, pessoal? Então, a gente viu na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta parte, né? O que é esse sentido da vida? Que ele fala, o sentido da vida é um questionamento que a consciência se faz durante a existência humana, que passa pelo questionamento filosófico a respeito do propósito, né? Propósito, o que é que eu vim fazer aqui? O significado, então, você só vai achar o significado de você estar nessa existência é quando você encontrar o seu propósito que você veio fazer aqui nessa existência. Aí ele fala, assim passamos por uma quantidade incontável de tentativa para responder qual seria o sentido da vida, né? A gente, quando você entra nesse processo filosófico, pessoal, tá? Da onde eu vim? Nossa, por que eu estou fazendo isso? Qual é o meu propósito? Para onde eu vou? Na hora que você entra aí, você está entrando nesse processo do despertar, tá? Você quer encontrar um significado. Então, o que é o sentido da vida? É você encontrar o significado da sua existência da consciência nessa realidade. O qual, tá? A Matrix preparou tudo aqui para você não entrar nesse propósito, não encontrar esse significado, você não encontrar o sentido da vida. Por isso que a maioria das pessoas estão ficando doente, tá?
consciencialmente, tá? Então, doença consciencial, mental, emocional, então, que muitos da psicologia, aqueles que não se corromperam por mal, né? Eles falam que é a depressão, né? Ansiedade, irritabilidade, né? Estresse, né? Que colocaram o ser humano para trabalhar como um animal, pessoal. É um animal que trabalha, tá? Todo dia, tantas horas, tá? E de acordo com a sua qualificação, né? Aqui nessa realidade, os que estão mais abaixo trabalham mais, que estão assim trabalham menos. É assim, pessoal. É a nossa realidade. É difícil de a gente ouvir isso, encarar isso, mas é a nossa realidade que a gente está vivendo. E muitos dormindo acham isso normalíssimo. A pessoa agora não tem tempo de ver um sol, de aproveitar as coisas, tá, pessoal? Né? E para ele aproveitar bastante, ele tem que se matar tanto de trabalhar que ele fica doente e não aproveita nada, não vive a vida. Essa é a realidade, tá? Então ele fala, é, tentativa para responder qual seria o sentido da vida, no qual foram dados por diversas linhas de pensamento humano, como a espiritualidade e a filosofia. Então, é aonde a nossa fonte, é onde a gente vai buscar para a gente responder essa pergunta que está dentro da gente. Então, é na consciência, porque o sentido da vida é da consciência. Então, a gente vai buscar, você tem que buscar espiritualidade, não é religião não, tá, pessoal? Eu conheço muitas pessoas que estão em religião, mas ainda não encontraram o sentido da vida dela, o propósito dela. Vários aí, tá? De contexto evangélico, católico, vários, tá, pessoal? E tudo sofrendo o quê? Esses efeitos da consciência, né? Depressão, ansiedade, tá? Estão nesse grupo. Então, não é espiritualidade. E o quê? E filosofia, então, que é aquilo que faz a gente pensar, perguntar para a gente. Então, perguntas que vem a nossa consciência. Porque quem é que está fazendo essa interrogação? A sua consciência. E você só faz essa interrogação quando você começa a despertar. Às vezes acontece algo, né? Na sua vida que começa a despertar você. Nossa, o que é que eu estou fazendo aqui? Por isso que pessoas que sofrem EQM ou têm saída do corpo, né? Ela quando volta para essa realidade, a consciência dela volta para o corpo, né? Ela fica aqui, ela fica tentando encontrar um sentido da vida. Tem umas até que, eu quero morrer porque eu quero voltar para aquele lugar é melhor do que aqui, é maravilhoso. Mas ela tem que entender que ela está aqui por causa do propósito que ela veio fazer. Então, você só vai ter conforto no seu propósito. Entende, pessoal? Você vai achar sentido da vida aí, no seu propósito que você vai fazer. Porque você não vem aqui, como é que se diz, ficar à toa assim, sem pensar em nada. Agora, a Matrix está aproveitando da nossa inconsciência para deixar a gente inconsciente, para a gente não lembrar o que é que a gente veio fazer aqui, pessoal. Não se conectar com frequências elevadas, com o Criador, né? Com os seres dimensionais. Então, eles estão fazendo de tudo para a gente não ter essa conexão, deixar a gente em frequências baixas. Esse é o propósito dessa matrix. Entende? E muitas pessoas sofrendo isso aí, tá? Consciencialmente. Eu espero que vocês encontrem, despertem, tá? Meu vídeo aqui é para isso, tá, pessoal? Meu vídeo aqui é a bala roseira, tá, pessoal? Eu não sei, tá, pessoal? Quando eu aumentar aí
os likes, os membros, né? O membro não, os inscritos, né, no canal, isso já vai criar alguma preocupação para outros grupos, tá, pessoal? Porque vocês são de outros grupos. A maioria estava aqui, estava tudo aí perdido em outro grupo religioso, tá? Então passa por essa linha de pensamento, né? A gente viu isso na primeira, segunda, terceira, quarta parte, quinta parte, sexta parte e agora a gente vai para a sétima parte. E a gente está respondendo a pergunta, né? Será que a Bíblia fala sobre esse ter um sentido da vida? A gente entrar no nosso propósito? Será que a Bíblia fala de propósito que a gente vai fazer? Missão de vida? Né? Será que fala sobre isso, pessoal? Ou não? Ou você tá, não, isso aí não tem não, irmão. Isso aí você tá inventando aí, tá? Será mesmo? Vamos ler, tá, pessoal? Vamos ler a escritura, né? A escritura que está acessível para a gente, né? Que essa Bíblia aí com 66 livros. Vamos ler se ela tem algo que fale sobre isso, né, pessoal? Vamos lá? A sétima parte, Colossenses 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizado e edificados nele, firmados na fé, como for ensinado, tá, transbordando, até eu tô com minha palavra, transbordando de gratidão. Então, pessoal, o que é que ele está falando aqui? Falando para quem? Está falando por aqueles irmãos, né? Que receberam a Cristo, tá? Aqueles irmãos que receberam a Cristo em seu coração. Então, eles entraram nessa frequência de Cristo. Então, ele está falando para essas pessoas, para a consciência dessas pessoas. Então, você recebeu a Cristo, pessoal, o Senhor, você continua a viver nele, na frequência dele, enraizado, você está enraizado nele, edificado nele, confirmado na fé que ele trouxe, como foram ensinados, então como vocês foram ensinados pelos apóstolos, por Cristo, vocês continuam, pessoal? Ou já desviou? Ou você está querendo ir adorar outros deuses, o Deus Mamon, Deus do dinheiro? A maioria dos que diz evangélico, tá tudo se desviaram pelo Deus Mamon, pessoal. E aí, vocês continuam a viver nele, enraizado? Então, é nesse sentido que a gente tem que perseverar, tá? Foi o que o cidadão escreveu. Não desista. Então, a gente não pode desistir da frequência de viver nele, de Cristo, enraizado. A nossa fé. Então, a gente não pode perder essa fé em Cristo, que foi ensinado, né, pelos apóstolos. E transbordando de gratidão. Então, será que você está sendo grato? Você está transbordando de gratidão? Ou você já entrou na ingratidão agora? Porque coisas aqui nessa realidade tá ruim para você. Se tá ruim para você, tá ruim para mim. Tá ruim para mim também. E aí, a gente vai ficar aqui chorando? Ai, ai, tá ruim. Ai, minha vida, irmão Samuel. Ai, aí eu venho aqui também e choro. Ai, irmão, me ajude. Eu tô assim. Ah, é assim. É assim, pessoal, que a gente vai fazer. Então é assim que a gente vai ficar aqui. Ou a gente vai dar gratidão a Deus por tudo, através do nosso louvor, da nossa frequência. E aí, o que é que a gente vai fazer? É isso? Então, se vocês, né, vocês espirituais, vocês que são despertos, vocês que receberam Cristo, o Senhor, você continua a viver nele, na frequência enraizada, edificado nele,
Você está confirmando a fé, né, de Cristo em sua vida, como for ensinado, então transborde de gratidão. Então agradeça a Cristo e a Deus, tá, pessoal? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Eu acho que eu vou gravar essa música aí para vocês ouvirem, tá, pessoal? Tá bom? Então, temos que ser grato, transbordar em gratidão. Se você recebeu Cristo Jesus, se você é espiritual, se você despertou a consciência, né? Cristo despertou a sua consciência. Mas se você não, aí você não vai ser grato. Aí você vai reclamar de tudo mesmo, tá, pessoal? Então, vamos lá, 2 Coríntios 4, versículo 15. Tudo isso é para o bem de vocês. Tipo, como assim, pessoal? Será que é para o bem mesmo? O que é que Paulo escreve em 2 capítulo 4, versículo 15? Tudo isso é para o bem de vocês, né? Para o bem daqueles que é espiritual, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas. É isso, né? Muitas pessoas, essa graça está alcançando, as pessoas estão despertando, né? Faça que transborde as ações de graça para a glória de Deus Pai. Então, por que tudo está cooperando para nosso bem, pessoal? Porque a graça de Cristo está alcançando vários números de pessoas. Então, vários irmãos, olha aqui, pessoal. O cidadão escreve me agradecendo e dizendo: não desista, não desista, continue nessa frequência, né? Então, tá transbordando, tá, pessoal? De ação de graça. Então, essas pessoas estão rendendo ação de graça. Nossa, pessoal, tinha pessoas aqui que nem queria saber mais de escritura, de orar, não tinha mais força. Hoje transborda de ação de graça. Para a glória de quem? Para a glória do irmão Samuel? Não. Para a glória de Deus Pai, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entende? Então está transbordando. Vocês cantam aqui. Eu gravei aí a música, vocês sentiram a frequência, vocês adoraram a Deus, tá? Porque vocês espirituais, tá? Foram ensinados de uma forma errada e religiosamente, mas agora estamos consertando cada situação que foi colocada na nossa consciência. Eu estou tirando essas nuvens negras que foi colocada. Por isso que fica aqui, tá? Estudando comigo, tá? Vocês não pagam nada não, tá, pessoal? Por estar aqui acompanhando o meu canal, vocês não pagam nada não, tá? É tudo segundo o desejo do seu coração, segundo a espiritualidade está lhe movendo, tá? Ninguém aqui é forçado. Eu não estou também forçando para você assistir, como você tem que ir para. Se você não ir para você está desviado, colocando essas coisas na sua cabeça, né? Como a religião está fazendo. Aqui não é assim, não, tá, pessoal? Aqui a gente toma consciência de quem é a gente é um ser espiritual e a gente precisa trabalhar agora a nossa espiritualidade. É isso que a gente está fazendo, tá, pessoal? E os pastores não querem, tá? Que eu abra as suas mentes e faça isso. Por isso que eles não ouçam o vídeo do irmão Samuel. Pode ouvir de todos os outros pastores, menos do irmão Samuel. É isso, pessoal. Aí o que mais? 2 Coríntios 5,17. Vamos ler.
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, aquele que entrou nessa frequência está enraizado, edificado e confirmado na fé, tá, pessoal? Ele está em Cristo, na frequência de... Ele é uma nova criatura. Quem é que é a nova criatura? A sua consciência. Então ele vê o mundo diferente, pensa diferente, se comporta diferente, ele age diferente, ele tem uma frequência diferente. Então ele é uma nova criação, tá? E as coisas que antigas dele já passou e se vem surgindo agora coisa nova na vida dele, uma nova frequência, tá? Então, é isso que a gente tem que olhar, tá, pessoal? Eu tava vendo aí, como é que se diz, uma mulher, né, que ela, do tempo, né, que eu era adolescente, né, que ela dançava, né, no programa de biquíni e tal, saiu na capa aí da revista Nua, tá? E ela tava falando isso, né? Vendo a entrevista dela, ela falando disso, não tem um problema de falar isso. Importante agora que eu sou uma nova criatura daqui por diante. Eu fiz isso tudo, né? Eu gostei bastante da sinceridade ela é o que? Era bailarina, né? Bailarina, isso é numa revista aí, né? Porque era a revista antigamente, a revista Playboy, né? Hoje não tem mais, né? Agora é o vídeo mesmo, tá, pessoal? Vídeo e a mulher já fica nua ali no vídeo, faz uma chamada, aí abre assim as pernas lá para o homem. Então, o cara não compra mais. Antigamente comprava, né, as revistas aí das mulheres nuas, tá? Mas agora não compra mais, porque agora já é direto. Então, ao vivo, né? A mulher entra ali, fica nua ali na sua frente, o cidadão sobe pro teto. Mas é isso, então. Mas ela falando, né? Ela disse que se arrependeu. Ela disse: me arrependo grandíssimo disso, tá? Na minha vida. Mas ela disse: é uma forma que eu estava inconsciente aí. Eu estava jovem, precisando de dinheiro. Eu queria sair da casa dos meus pais. Eu queria liberdade. Mas isso é liberdade, pessoal? É que muitas hoje os jovens, né? Homem e mulher, pensar, eu quero minha liberdade e tal. Às vezes sair da casa dos pais, né? Então aí aceita qualquer coisa, então faz qualquer coisa. Mas ela é uma pessoa que era espiritual, né? Ela se arrependeu, tá, pessoal? Agora ela tá indo em grupo religioso, né? Evangélico, né, pessoal? Ainda não tem totalmente consciência do que é espiritualidade, mas é importante que ela sabe que é um ser espiritual. É importante, tá? Que aconteceu isso na consciência dela. Aconteceu a metanoia, foi ela que ela falou. Aconteceu a metanoia na minha mente, né? Que ela falou. Eu tava vendo a entrevista dela, achei bastante sincero, tá? Essa daí que era uma bailarina, né? Dançava aí, né? No programa aí. Esqueci o programa, não sei se era Faustão ou né? Faustão tem aquelas bailarinas ou era daquele do Hulk, né? Não sei se era esse, tá? Mas era desse tempo. E nesse tempo eu era adolescente, tá? Eu tava aí, você sabe, né, pessoal? Me esbaldando nessas coisas aí, tá? E ela agora ela reconheceu, né, que ela reconheceu que isso não era correto que ela fazia. Ela estava inconsciente e agora ela se arrependeu. Ela falou tão sincero, tá, que o próprio entrevistador
sentiu a sinceridade dela, tá? Entende? Então, é uma nova criatura. Aí o que mais, pessoal? Colossenses 3:11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todo. Então, pessoal, agora nessa nova vida, a nova vida na frequência de Cristo, né? Então, já não há diferença entre o quê? Grego e judeu. Então, não existe nacionalidade, porque agora você se tornou uma nação santa, a nação de Deus, que é a nação de Israel. Israel, não, mas eu não nasci lá, irmão. Não é esse Israel que eu estou falando, tá? O Israel espiritual. Então você é da nação. Então não existe grego agora aqui e nem judeu. Vocês agora é da nação santa de Deus, tá? Quem? Espiritualmente, então, a sua consciência, tá? É o que muitos não entendem agora, tá? Então, não há circunciso ou incircunciso. Então, não, se você é circuncidado ou não é circuncidado, não interessa isso mais quando você está nessa nova vida, nessa nova frequência em Cristo. Não interessa se você já circuncidou, né, como os judeus, né? Não interessa mais. Bárbaro, né? Então, pessoas e cita, não interessa escravo, então não interessa agora se você é escravo ou livre, né? Então, não interessa mais isso. Por quê? A frequência, então, todos nós que cremos em Cristo, estamos nessa frequência, a gente está nessa nova vida, pessoal, não tem mais essas coisas, tá? A gente está acima dessas coisas aqui, terrena, né? A não saber que a gente ainda estamos debaixo de um jugo aqui de escravidão, tá? Mas a gente não é escravo, tá? Tem pessoas que estão sendo escravas e ela nem sabe que é escravo agora, tá, pessoal? É a escravidão moderna, né? Que a pessoa não sei, a pessoa que é escravo é aquele que ficava lá apanhando, né? No pelourinho, né? Por isso que aqui em Salvador tem o nome lá chama pelourinho, porque o pelourinho é onde colocava lá o cara no topo lá, o escravo e que ele não obedeceu, dava ali chicotada em público ali para os outros ver, para não fazer de novo. Isso continua de uma certa forma diferente, né? Os polícia aí mete o pau aí. Então, para que você olhe, não faça isso aqui, senão vou descer o pau em você também, tá? Então, é a mesma mensagem, tá? Mas só de forma diferente. Entende, pessoal? Então, não existe escravo e livre, né? Na frequência, nessa nova vida, não há diferença mais. Mas Cristo é tudo e está em todo. Então, Cristo é tudo e está em todo. Está em todas as pessoas. Foi isso que depois Pedro entendeu, tá? Todo aquele que despertava, recebia Cristo, ele se tornava participante da igreja espiritual. Foi no início, né? Os apóstolos não estão entendendo. Eles só estavam pensando que era só os judeus. Quando o gentil aceitava Cristo, queria estar no meio, eles não queriam estar junto com o gentil. Mas isso, tá? O Espírito foi dando entendimento aos apóstolos. Ao que mais? Ezequiel 36, versículo 25 até o 27. Vamos ler aqui, né, pessoal? Essa leitura aqui maior aqui para a gente entender. Então, aspergirei
água pura sobre vocês e ficarão puros. Então, olha o que Deus está trazendo aqui no profeta Ezequiel. Ele está dizendo que espargirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Então, o que é a água pura, pessoal? Vocês que estão estudando comigo aqui, vocês sabem o que a água pura representa nas escrituras? Cristo prometeu essa água pura à mulher lá do poço de Betesda. Sabe qual é essa água pura, pessoal? Vocês que estudam, responda aqui nos comentários. Né? A palavra de Deus. Então, a palavra de Deus pura sobre e ficarão puros. Eu purificarei. Então, é o próprio Deus que está purificando a gente de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Então, Deus vai tirar esse negócio de a gente estar adorando o ídolo, sabe? É só a Ele, entende? Então, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo. Então, vai ser novo em vocês. Tirarei o espírito, porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês um coração de pedra e colocarei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês. Olha o que a profecia de Ezequiel está falando, né? Então vai colocar o espírito que vai trazer essa despertar da consciência. Porei o meu espírito em vocês e o levarei a agir segundo o meu decreto e a obedecer fielmente às minhas leis. Então, é através desse espírito, é por isso que a gente precisa, tá, pessoal? Da ajuda do Espírito, o Espírito de Deus, Espírito Santo, né? Para nos guiar. É aí que a gente vai resistir, tá, pessoal? As coisas é aí que vai ajudar. Então, o próprio Deus tem a profecia que ele ia fazer isso. Então, ele vai despertar muitas pessoas, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, vai pôr o Espírito para guiar essas pessoas. Para quê? Para que é esse Espírito que vai fazer você andar segundo o decreto de Deus e obedecer fielmente à lei de Deus, às leis espirituais que está no coração. É esse Espírito. Por isso, se você não tem um Espírito, tem dificuldade de entender as coisas, obedecer as coisas espirituais de Deus. É a profecia. Então, por isso que Deus vai fazer isso. Então, esse é o nosso sentido de vida, é o nosso propósito que a gente veio fazer aqui. Tá, pessoal? Ah, o que mais? Tem mais? Tem mais, tem mais. Tem mais coisas para a nossa consciência. Aí ele fala, pessoal, Efésios 4, versículo 22 até o 24. Vamos ler aqui também, vamos ler pausadamente, né, que é um trecho aqui maior. Então vamos ler para a gente entendendo, tá? E a gente percebendo o nosso sentido da vida de a gente estar aqui. Tá, pessoal? Então vamos lá, Efésios 4, 22, versículo até o 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Então, a antiga... a gente teve, por exemplo, essa bailarina que saiu nua na capa das revistas e tudo, né? Então, ela tinha uma antiga maneira de viver. Ela tem que se despir agora disso. Se ela é uma nova criatura, ela despertou a consciência. Ela sabe que isso não está de acordo com a frequência da espiritualidade, né? Quantos homens, tá? Ela abriu lá a perna, né, para ganhar dinheiro, né?
ela incitou os homens a perderem o controle dele. Quantos aí? Né? Entende? Então, quando uma mulher tem consciência disso, ela não faz essas coisas, tá, pessoal? Ela pode estar em uma situação, ela vai ganhar o dinheiro dela honesto ali, ela vai trabalhar honestamente para não fazer essas coisas. Porque você vai pensar assim, mas não foi um trabalho que ela ganhou dinheiro, meu senhor? Honestamente? Você acha que isso foi honestamente, pessoal? Coloca aí nos comentários. Isso é uma polêmica, tá? Porque isso envolve a sexualidade, envolve tudo, tá, pessoal? Nesse tempo agora, né? Você acha que isso é honesto? Mas ela não fez mal nenhum. Você que disse, acha que ela não fez mal a ninguém, pessoal? Entende? Colocando o pudor dela aí para as outras pessoas? Você acha que ela fez mal ou bem? Ah, ela trouxe muita alegria aos homens aí. Será que é alegria mesmo? Alegria da carne? Entende, pessoal? Então a gente tem que perder. Então, a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem. Então, o homem do desejo, né? O homem do ego, que se corrompe por desejo enganoso. Então, esse homem, ele se corrompe por desejo enganoso. Então, esse é o desejo enganoso do homem. É homem e mulher, tá, pessoal? Entende? Há seres renovados do modo de pensar. Então, o seu modo de pensar, é por isso que eu estou trabalhando aqui a sua consciência, a sua alma, para tirar esse modo de pensar errôneo e colocar o modo de pensar o espírito da verdade, o espírito de Deus, para que você siga esse espírito. É o que eu estou fazendo, tá, pessoal? A gente está trabalhando, tá? Faz consciência e tomando consciência e se livrando desse velho homem, dessa antiga maneira de pensar, de agir. Então, é o que a gente está fazendo, tá? Aí ele fala, a ser renovado do modo de pensar e revertir-se do novo homem. Então, a gente precisa revertir do novo homem. Qual é esse homem? O homem de Deus, o homem espiritual, o Filho de Deus. A gente tem que se revertir dessa frequência. Como é que a gente faz isso, irmão? Parecendo revestir? Que negócio é esse de revertir? Quando a gente está entrando na frequência de Cristo, a gente está se revertindo desse novo homem. Que é o que ele diz? Criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Então, esse homem está sendo criado, né, para ser semelhante a Deus. Então, a gente vai se tornar um Deus, pessoal. A gente é um Deus, mas só que a gente está inconsciente disso, tá? Você não sabe que é um Deus. E a Matrix não quer que você saiba disso, tá? Que você é um Deus, porque se você tomar posição à frequência de um Deus, ele não vai conseguir mais dominar você. E ele precisa que alguém fique inconsciente para ele dominar, ele guiar essa pessoa, ele levar a pessoa para o buraco. O inimigo precisa disso. Então ele faz de tudo para que você fique inconsciente, tá? Então tudo aqui é preparado para você estar inconsciente, para vocês ficarem escravos dele. E vocês sendo escravos, sabendo que você é um filho de Deus. É Deus aqui. Você não sabe, está inconsciente. Então, vocês precisam ir despertando isso. Então, a gente está nesse processo, tá, pessoal? Do despertar da nossa consciência de quem a gente é. Então, aí quando a gente sabe quem a gente é, a gente encontra o sentido da vida. Da vida da consciência. Então,
homem está sendo criado para ser semelhante a Deus em o quê? Justiça. Então, aquele que é espiritual, é de Deus, ele tem que fazer justiça. Não tem para onde correr, tá? Não tem. Então, fazer justiça e em santidade, proveniente da verdade. Então, tudo que vem da verdade, tudo que é da verdade, esses que são espiritual, que estão sendo criado, esse homem de Deus, ele vai se apoiar nessa verdade. Não tem o que fazer. Por isso quem está apoiado na mentira, tá, pessoal? Não é homem espiritual, esse homem não está sendo criado nele. Tá claro, né, pessoal? Eu fui bem pausadamente para vocês entenderem, tá? Aí o que mais? Colossenses 3, versículo 8 até 10. Então, vamos ler pausadamente, porque são um texto mais um pouco longo, tá? Então, eu preciso ler pausadamente para vocês entenderem, tá, pessoal? Vamos lá? Mas agora, abandone todas essas coisas. Qual coisas que a gente tem que abandonar, pessoal? A gente que é espiritual. A gente que estamos nos tornando um filho de Deus. O que é que a gente tem que abandonar, pessoal? Vamos lá? Ele fala, mas agora abandone todas essas coisas. Mas ele está falando com quem aqui? Ele está falando com a sua consciência, aqueles irmãos que despertaram a consciência, que estão no processo de se tornar, criar esse novo homem, segundo semelhante a Deus. Ele está falando para esses irmãos, tá? Não é para aqueles que ainda despertaram, eles não vão entender isso, tá? Então, o que é que ele fala? Abandone todas essas coisas. Qual é? Ira, não pode, tá? É frequência baixa. Eu sei que a gente tem momento que a gente fica irado, quer engarguelar, quer matar um, tá, pessoal? Mas eu sei disso, tá? Mas a gente tem que abandonar, porque senão a gente não vai entrar na frequência do novo homem espiritual, do novo homem criado para ser semelhante a Deus. Então a gente não vai entrar se a gente ficar nessa frequência de ira. Não pode, tá, pessoal? O que mais? Indignação. Então, poxa, tem muita coisa aqui que a gente fica indignado, né, pessoal? Mas a gente não pode ficar aí vibrando nessa frequência. É frequência baixa, porque indignação você fica murmurando também. Você fica indignado e fica murmurando, pô, por que nada é assim? Então, a gente que é novo ser espiritual não pode estar nessa frequência, tá? Que mais? Maldade. Não pode, pessoal. A gente não veio para aqui para fazer maldade. Principalmente contra o irmão, o próximo, né? Mentir, fazer maldade à pessoa, tá? A gente não pode fazer isso. A gente que é espiritual, a gente tem que abandonar essas frequências. Então você vê que ele está aconselhando a consciência daqueles irmãos. Porque ele sabe que a gente está vivendo ainda aqui um processo humano, tá? E esse homem do desejo, essas frequências tudo brota no coração do ser humano. É normal, por isso que a gente também, a gente sente ira, pessoal. Teve uma que eu fiquei irado, nossa, quando eu vejo injustiça, por isso que eu nem gosto de assistir vídeo, né? Cometendo injustiça, eu nem gosto, que isso me traz uma ira, uma indignação, tá? E a gente não é bom, por isso que eu nem assisto negócio televisivo por causa disso. Porque eu quero estar na minha frequência, eu quero me brindar um pouco disso. Mas depois eu ficar sabendo a notícia, tá? Eu vou ficar sabendo a notícia, porque essas notícias bagaceiras, pessoal,
todo mundo fica rapidinho para as pessoas ficarem sabendo. Né? É rapidinho para a pessoa espalhar rápido a notícia ruim. Então, pessoal, a gente ainda, por isso que a gente tem que abandonar. Não permita, abandone isso. Entre em outra frequência, tá? Maldade não pode. Maledicência, né? Que é o primo da maldade. A pessoa está com maledicência, mau pensamento contra você, tá? Não pode, pessoal. A gente que é um espiritual, vocês falam, eu sou espiritual, eu sou de Jesus, irmão Solano. Então, não pode entrar nessa frequência. Isso aqui é frequência, tá? Que a nossa consciência entra pela gente ter um corpo de vibrações mais baixa, tá? Então a gente entra, a gente é ser humano. Se você entrou nessa coisa, ira, maledicência, né? Você começa a trabalhar isso, esse processo em você. Não tira isso, tira esse pensamento, né? Limpa meu coração, tira isso. Então peça ao Criador para tirar essa frequência de você. Tá certo? Então, o que mais? Maledicência e linguagem indecente no falar. Então, você tem que tirar essa linguagem de maledicência, tá? De, como é? Indecente, falando coisas indecentes, tá, pessoal? A gente não pode, tá, pessoal? A gente tem que ter uma linguagem sadia, tá? Para palavras que vai edificar as pessoas, tá? Então, pessoas que ficam fazendo aí, grava muita, falando muita putaria, coisa, essas coisas indecentes, falando. Então, isso não é uma linguagem, é uma frequência que a gente tem que entrar aí, tá, pessoal? E pior que o nosso ego nessas coisas gosta dessas coisas. É complicado, tá? Mas a gente que é espiritual não pode, porque a nossa linguagem tem que estar sadia, a gente tem que estar. Porque tudo que você fica ouvindo, daquilo vai brotar do seu coração. No instante que você está falando coisa indecente, aí as pessoas dizem: oi, irmão, que é isso? Que palavra é essa? Entende? As pessoas vão se assustar com você. Entende? Aí o que mais? Não minta um aos outros. Não pode, pessoal. A gente não pode colocar uma máscara, mentir para principalmente o irmão, tá? Os irmãos aqui. A gente tem que ser sincero com os irmãos. Por isso que, às vezes, aqui a minha sinceridade assusta um pouco vocês, tá? Eu sei disso. Mas eu tenho que ser sincero com você, pessoal. Eu não posso chegar aqui e mentir. Por exemplo, se eu quero tirar dinheiro de vocês, aí eu começo a mentir, fazer, olha, vai acontecer isso, vai cair fogo do céu agora, vai ser nisso aí. Se você comprar meu curso, se você vir aí pagar, aí você vai ver que isso não vai acontecer. Então, não posso fazer isso, pessoal. Isso é engano. E tem muito fazendo isso com vocês. Por isso que aqueles que desse meio aí espiritual, né? As pessoas às vezes não têm nem mais confiança mais, pessoal. Eu sinto muito, tá? Porque é uma mentira muito deslavada que essas pessoas estão fazendo. Para que vocês estão fazendo isso para as pessoas? Para tirar dinheiro? Para tirar um dinheirinho das pessoas? Por quê, pessoal? Quer levar uma... Sabe, então? Essa pessoa está dormindo, tá, pessoal? Não está desperta, tá? E tem muitos aqui no meio espiritualista, no meio evangélico, católico, espírita, tem muitos desses daí, tá? Não tem o que fazer, pessoal. A gente só pode se brindar, se proteger desse tipo dessas pessoas. A gente não tem o que fazer. Mas a gente também não pode entrar nessa frequência de mentir para um para o outro. Ele fala, visto que vocês já se despiram, né? Visto que vocês já se despiram,
tiraram a roupa, ficaram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, então, do novo homem, né? Do novo, o qual está sendo renovado. Então, vocês estão no processo, estão sendo renovados em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, a gente vai refletir aquela imagem que Deus criou Adão. Lembra que ele criou homem e mulher, a sua imagem? Então, Adão e Eva refletiam a imagem do Criador aqui nessa realidade. Mas perderam. Perderam como? Perderam como essa imagem do homem espiritual. Perderam como? Você sabe que foi quem fez eles perderem isso, né? Quem é? Que fala que é o Satanás, o diabo, né, pessoal? Entende? Você entende agora a situação, pessoal? Então, aconteceu isso que desviou a gente de transmitir essa imagem do Criador, que é do filho, de um filho de Deus, o qual Cristo veio trazer essa imagem de um filho de Deus. Por isso que Cristo é o nosso modelo de espiritualidade. Cristo é o modelo da imagem do Criador. Por isso que ele é o nosso referencial. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso modelo. A gente tem que seguir as pisadas dele. Entende, pessoal? É isso, tá? Aí o que mais? Então, está sendo renovado, né? Então, esse novo homem espiritual em conhecimento, então é através do conhecimento, ele vai refletir a imagem do seu Criador. Entende agora como as coisas vão ficando claras? Vai dando o sentido da vida que a gente está estudando, pessoal? Você entendeu agora? Agora a gente vai parar, tá? Ainda tem mais aqui, tem mais alguns trechos aqui, então vamos parar aqui. Vou marcar aqui oitava parte. Eu vou marcar aqui, porque a gente tá na 7ª, né? Amanhã, se Deus, né, permitir que eu abra meus olhozinhos aqui, meus olhozinhos com óculos aqui nessa realidade, eu gravarei aqui esse vídeo aqui, a 8ª parte, tá? Se ele permitir que eu abra esses dois olhinhos aqui, né, que está aqui nessa realidade. Tá bom, pessoal? Quero agradecer a vocês, principalmente vocês novos aí, tá? Vocês que se manifestaram aí. Não desista, tá? É isso, vocês escreveram certo, não desistem. Eles sabem que eu tenho dificuldade, né? Mas é isso, a gente não pode desistir. A gente tá nessa caminhada, é até o fim, pessoal, tá? Até quando Deus levar a gente, tá? Ou é isso, tá? A gente tem que ir até o fim. E isso preciso, a gente, um ajudando o outro, isso vai se tornando mais fácil, né? Por isso que eu agradeço se eu ajudei essa pessoa, né? Ela escreveu aí no meu... Obrigado aí vocês novos, tá? Que estão se manifestando, escrevendo no meu canal, tá? Obrigado. Isso é importante para mim, tá? Porque isso você manifesta aquilo que está na sua alma, tá? Então eu percebo, né, pela sua escrita o que vocês queriam transmitir, tá, pessoal? Isso é importante para saber as pessoas que estão me assistindo, se elas estão recebendo essas palavras, se estão ajudando ela, tá? Tem que ver se também não está ajudando, tá? Se não está ajudando, o que é que precisa melhorar? Eu estou tentando melhorar espiritualmente, tá, pessoal? E tentando melhorar aqui a maneira como eu transmito aqui, né? Às vezes usando tecnologia, tá? Eu estou usando o que tenho, tá, pessoal? Espero que
com o que eu tenho ajude você, tá? Então, agradecer a vocês novos, né? Agradecer a Deus, a espiritualidade, né? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!